Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 31 de maio do ano da graça de 2022. E gostaria muito esta semana a repassar alguns pontos da meditação e da reflexão bíblica que tinha preparado para o passado domingo, que, dada a dificuldade com o tempo, não pude partilhar e relembrar outros aspectos que eu creio que realmente são tão importantes e que vieram ao meu coração e que eu queria muito partilhar ao longo desta semana. Vamos entrar no mês de junho, ainda assim vamos terminar este assunto que ao longo do mês de maio nós consideramos o mês da família e este assunto tão importante para nós. De facto, tenho a noção que por vezes não damos tanta atenção e cuidado ao assunto da família como devíamos. E a realidade é que, tal como eu estava a partilhar com os irmãos no domingo, família sempre esteve e sempre está no centro do coração de Deus. E Deus sempre considerou muito a família e fê-lo de uma forma muito prática, porque Ele decidiu agir entre nós, no meio e a partir de famílias. Mas já agora valia a pena nós pensarmos logo no início. E como eu partilhava no domingo, amados, este assunto da família aparece exatamente no início com a criação. E em Gênesis 1, 26 a 31, está descrita a criação do homem. Naquele momento, Deus abençoa o homem, faz-lhe uma descrição daquilo que iam ser as suas tarefas e descreve com algum pormenor aquilo que Deus estava a dar como tarefa à família, a este casal. E percebemos que logo ali Deus, em primeiro lugar, sentiu-se agradado, porque diz o texto que viu Deus que era tudo muito bom o que tinha criado. E logo a seguir, no capítulo 2 e no versículo 22 e 24, nós percebemos quando depois Deus, através de Moisés, descreve o pormenor da formação da mulher, percebemos como, de facto, ali Deus também cria o elemento, o elo essencial da família, que é o casamento. E como a partir daí então Deus vai desenvolvendo o seu relacionamento e a sua intervenção e o cumprimento dos seus propósitos para a sua criação. Sabemos também que foi no seio da família que o momento mais terrível e o pior momento da história da humanidade aconteceu, com Adão e Eva, quando não obedeceram às orientações, às determinações de Deus. E é como família, amados, que eles são colocados fora do Éden. E é como família que eles enfrentam uma nova realidade, uma nova circunstância, longe e separados agora da glória e da intimidade com Deus. Ainda assim, Deus decide continuar a investir em nós, na família e a partir da família. No capítulo 6 nós encontramos um dos momentos mais críticos pós-queda no Éden para a humanidade, que é o momento em que Deus decide restaurar tudo e vai fazê-lo novamente através de uma família. E eu, de facto, acho tão interessante como Deus olha para um homem e para a sua família e percebe que é a partir daquele elemento, daquela família, que Deus vai restaurar tudo. E com a família de Noé, Deus faz como que um reset, um recomeço de todo o processo. E mais uma vez percebemos que é a família que está lá no centro dessa intervenção. Depois chegamos até ao capítulo 12 e encontramos aquela família que nos tem acompanhado de uma forma mais particular ao longo deste mês e sobre a qual temos meditado mais, a família de Abraão e de Sara. E é tão interessante, amados, quando olhamos para esta família e perceber que Deus inicia de uma forma intencional e declarada em sua intervenção
para a bênção para as nações. Esta não é só uma aliança, não é só a forma de Deus criar um povo para si, é também o início do processo redentor que viria a culminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E como é que Deus decide fazê-lo? Numa família e através de uma família e com o alvo de alcançar famílias para si, de tocar famílias. E vamos certamente considerar muito outros aspectos deste processo e desta intervenção de Deus, mas há um aspecto que eu queria de facto realçar desde já. É óbvio, amados, é óbvio que estas famílias tinham dificuldades. É óbvio que a família de Abraão e de Sara tinham dificuldades. Eles pecaram, eles vacilaram em alguns momentos. Eles não reuniam as condições do ponto de vista humano para a concretização dos propósitos de Deus. Mas aqui, e gostaria muito ao longo desta semana ir reafirmando e lembrando isto aos nossos corações, aqui nós encontramos de uma forma clara a intervenção de Deus e a determinação de Deus. Quando Deus decide, não há nada que o possa impedir. E a família de Abraão é, obviamente, um exemplo claro disso. Apesar da sua muita idade, apesar de Sara ser estéril, apesar dos seus pecados e das suas limitações, Deus fez uma obra extraordinária através daquela família. E por isso nós precisamos de, olhando para este exemplo, perceber que, obviamente, se Deus está a falar connosco, e Deus está a falar connosco, não tenho dúvidas nenhumas, se Deus está a pôr perante nós a sua ação, a sua intervenção em nós, no nosso grupo familiar, no nosso núcleo familiar e através do nosso núcleo familiar, para alcançar outras famílias, certamente Ele estará a providenciar os recursos e a sua presença irá certamente fazer aquilo que, obviamente, nós não podemos fazer. Isto remete-nos para uma total dependência e, por isso, Abraão e Sara estão na lista dos heróis da fé. A lista é essa que eu espero que nós possamos também, que os nossos nomes possam se fazer presentes como homens e mulheres, famílias de Deus, que Deus usa e que, através da nossa obediência, nós manifestamos a nossa entrega, o nosso compromisso na intervenção que Deus quer fazer em nós e através de nós. Para introduzir este assunto aos nossos corações e para nos desafiar a um maior compromisso e uma maior dependência com Deus e em Deus, fica este início de reflexão ao longo da semana. Certamente se o Senhor permitir, teremos a oportunidade de olhar para outros aspectos. Que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas. Vamos continuar, enquanto igreja, a cuidar-nos em oração uns pelos outros e que o Senhor nos abençoe. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.